milhões de brasileiros em 2022, de acordo com o novo censo. Para onde caminham morar? Quais são as novidades que nós temos neste número? E para podermos entendê-lo, você, temos que pensar em uma outra coisa. Temos que voltar um pouco no tempo para a gente poder entender para onde nós caminhamos. É uma história muito interessante, que começa pelos idos de 1500, ano de 1500, ano do descobrimento. Em 1550, existem relatos de uma presença estimada em 15 mil europeus no Brasil de 1550, um grupo muito pequeno. A escalada humana na Terra passa por números muito interessantes, numa história de 70 mil anos, que sai de 10 mil exemplares humanos no nordeste da África, no leito do Nilo, para uma presença em escala planetária em 2022, chegando a 8 bilhões de habitantes. Mas, no Brasil, em 1550, estimados 15 mil europeus começam uma história muito interessante aqui, dando continuidade a uma presença que já havia na América do Sul de povos aborígenes, indígenas. Então começamos aí uma grande mistura de forma muito interessante e rica, dando um salto de 1550 para o ano da nossa independência com relação à coroa portuguesa, que acontece em 1882, completamos agora o nosso bicentenário, 200 anos da independência da coroa portuguesa. Temos ali relatos históricos que datam naquela época de uma presença de 5 milhões de habitantes no Brasil, uma mistura entre europeus, africanos, povos indígenas originários. Essa combinação entre essas 5 milhões de pessoas, com um salto de 200 anos, traz hoje o novo censo 2022, 203 milhões de brasileiros, e todos eles precisam de um lugar para morar. Com um mundo superlotado, a grande bola azul, lindamente pintada de azul, que chega a 8 bilhões de pessoas, condomínio cheio, condomínio lotado. Como que fica aqui no Brasil? 203 milhões de pessoas. Como evoluiu tudo isso de forma a criar a nossa malha urbana e o lugar onde você está agora, onde você mora, onde você trabalha. Todos esses lugares foram produzidos nos últimos 100 anos, de forma muito interessante, e é isso que nós vamos tratar agora. Saímos de 1882 e vamos para 2022 com um número fabuloso de 203 milhões de brasileiros. Mas o que tudo isso traz? Nós vamos ter que fazer um retorno estratégico aí, ó. Vamos bater lá em 1920. 1920 é um ano muito importante para a história das moradias. Exatamente o lugar onde você está morando agora, onde eu estou morando. Tudo tem a ver com os últimos 100 anos. 1920 é um ano muito marcante para a nossa expansão territorial no Brasil. Em 1920 nós tivemos o maior salto já registrado do nosso aumento populacional. Cada pessoa que nasce precisa de um lugar para morar. Então, está intimamente ligado. A demanda imobiliária, a demanda por moradias está intimamente ligada aos nascimentos. Os nascimentos são muito importantes, porque ali cria-se uma necessidade por habitação imediata. Então, mesmo sendo o nosso recorde chegando a 203 milhões de pessoas no Brasil em 2022, não necessariamente esse seja um excelente número para a necessidade por habitações. E é isso que a gente vai analisar agora. Será que é importante ter chegado aos 203 milhões de habitantes? O que tudo isso tem a ver com as moradias? E a gente precisa voltar no tempo. Como eu falei, vamos direto para 1920. Se você nasceu antes de 2000, provavelmente você tem uma avó que nasceu por essa época, 1920, 1930, 1940. Gente, pergunta, 203 milhões de habitantes atualmente. Será que esse número é realmente grande? É o nosso recorde, mas será que ele realmente é grande? Tem algo acontecendo? Tem algo por trás de tudo isso que a gente pode analisar e ver que as moradias estão mudando e devem mudar de forma muito acelerada nos próximos anos? Olha, eu já diria que 2022, trazendo 203 milhões de habitantes, pode surpreender, mas nem tanto.
Existem coisas acontecendo por trás desse número tão expressivo que podem mudar as moradias nos próximos 10, 20 anos de forma radical e drástica. Vamos voltar 100 anos, 1920. Em 1920, nós tivemos um salto estratosférico na nossa população. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos o registro, já pelo IBGE, de 30 milhões de habitantes no Brasil. 30 milhões de habitantes em 1920. Um detalhe, estamos ali apenas 100 anos atrás. 1920 foi marcante pelo seguinte: o número relativo do crescimento, ou seja, o percentual do crescimento, foi um dos mais expressivos, se não o mais expressivo da história. 75,7% de crescimento em 10 anos. 1920 em relação a 1910. Saímos de 18 milhões de habitantes no Brasil para 30 milhões de habitantes e todos eles precisam de um lugar para morar. O salto populacional está sempre intimamente ligado às moradias. É a grande mola propulsora, os nascimentos são a mola propulsora das habitações. Esse salto extremamente importante, ele foi dado inicialmente pelas nossas avós, pela sua avó, pela minha avó. Olha, eu sempre pergunto em minhas palestras, quem tem uma avó que teve muitos filhos, levanta a mão. Isso só vale para quem nasceu antes do ano 2000, tá? Então, quem nasceu antes de 2000 já faz a conta aí. A minha teve 9 filhos no lado da descendência materna. Do lado da descendência paterna foram 6 filhos. Então imagina que as duas são mais ou menos da mesma época, elas juntas colocaram 13 pessoas. No século 20, 1920, 1930, 1940, 1950, na Terra, no Brasil agora especificamente. Então, este crescimento de 75,7% na nossa população em 1920 criou toda a necessidade por moradias que nós temos hoje em 2023, literalmente. Tudo isso nasceu em 1920, 1930, 1940. Esse salto muito representativo de 18 milhões para 30 milhões de habitantes foi muito marcante e projetou para 100 anos na frente toda a expansão das cidades e toda a expansão das moradias. Um salto realmente impressionante. Mas como eram as moradias no momento desse grande salto em 1920? Primeiro, gente, a maioria morava em sítios. Quem tem uma avó que morava em sítio já deve estar pensando aí, já deve estar se lembrando. Nasceu na cidade, você esteve em um bairro, em um condomínio de apartamentos, se você nasceu na segunda metade do século XX, mas a sua avó provavelmente veio de uma região com terrenos maiores, sítios ou casas com terrenos muito grandes. Nós tivemos ali em 1920, 1930, a saída definitiva dos sítios para a vinda para as cidades. Começamos a criar as cidades como nós conhecemos hoje a partir de 1920. Até 1950, nós estávamos criando o embrião de tudo que nós conhecemos hoje e que nós podemos utilizar e trafegar. As grandes cidades brasileiras foram criadas neste exato momento, entre 1920 e 1950. Chegada às cidades em massa para encontrar oportunidades. Oportunidades de conhecer pessoas, casamentos, oportunidades de trabalho. Dezenas de cidades brasileiras se desenvolveram muito nessa época e as famílias eram muito grandes, muito grandes. Então, como não dava mais para ter tantos quartos quanto no século XVIII ou no século XVII, onde as estruturas eram praticamente de castelos, então nós tivemos que nos adaptar. As famílias enormes, os filhos dividiam ali os mesmos quartos, 3, 4 filhos, os meninos num quarto, as meninas no outro, as irmãs, os irmãos. Eram famílias enormes e havia ali um convívio mútuo muito bacana, com uma coisa muito interessante, terrenos enormes, árvores frutíferas para todo lado. Então você tinha no Nordeste cajueiros, você tinha no estado de São Paulo amoreiras, macieiras, no sul do Brasil. As pessoas tinham muitos pés de frutas em casa, precisavam de muito espaço e criações também, viu? Ou seja, os ovos ali do café da manhã da família vinham
das próprias galinhas criadas em casa, nos quintais que eram muito grandes. Então era uma experiência fantástica, mas também dava muito trabalho para as nossas avós, tá? Bastante trabalho, elas começavam muito cedo a cuidar da casa, já pequenininhas, já estavam envolvidas ali com a alimentação da família inteira. O irmão mais velho sempre cuidava do irmão mais novo para poder ajudar as mães daquela época. Era uma grande confusão, um caldeirão de emoções e um convívio muito rico. Mas dali de 1920 a gente já dá um grande salto para 1970. São apenas 50 anos. 50 anos e nós chegamos a uma grande expansão das cidades já no modelo mundial, que surgiu em Nova York, olha bem, hein? Surgiu em Nova York em 1850, ganhou força em Nova York entre 1900 e 1930. Manhattan já estava completamente verticalizado em 1930, 1940, através dos elevadores. Então o Brasil adotou o mesmo modelo, as grandes cidades começaram a crescer. Em 1970, tínhamos ainda uma expansão lateral pela nossa baixíssima densidade demográfica, ainda muito baixa, tá? Nós temos uma densidade demográfica hoje de 25 habitantes por quilômetro quadrado no Brasil, enquanto o mundo tem uma densidade populacional de 50 habitantes por quilômetro quadrado. Então eu poderia dizer aqui de forma muito clara que nós somos a porção de terra seca, com qualidade de vida mais vazia do mundo, não tenham dúvidas disso. Mesmo com as nossas grandes cidades com densidade muito alta, como São Paulo, por exemplo, acima de 7.000 habitantes por quilômetro quadrado, e Recife também acima de 7.000 habitantes por quilômetro quadrado. Naquele ano, 1970, 50 anos depois de 1920, nós tivemos a chegada aos mais de 90 milhões de habitantes, 94 milhões de habitantes, 33% de crescimento. Ora, vamos fazer a conta muito rápida. 1920 foi expansão de 18 milhões para 30 milhões, 75,7% de crescimento populacional, reprodução, literalmente, tá? Reprodução. Em 1970, nós chegamos aos 94 milhões de habitantes com 33% de aumento populacional em uma década, ou seja, menos da metade de 1920. Começamos um caminho sem volta, que você já sabe onde vai dar, no novo resultado de 2022 com 203 milhões de habitantes, 50 anos após 1970. Dois períodos de 50 anos que marcam para sempre o futuro das moradias. O que nós tínhamos em 1970? As casas ficaram menores, os modelos evoluíram para um padrão brasileiro focado nos imóveis, nas moradias, sejam casas ou apartamentos, de 3 quartos. Não tinha suíte nessa época, tá? Apenas alguns privilegiados adotavam o modelo das suítes. Tínhamos ali um banheiro que era dividido pela família inteira e não tínhamos um sistema econômico muito favorável, tá? Para financiamentos imobiliários, para que mais pessoas pudessem comprar imóveis de forma mais facilitada. Então o que acontecia ali? Os núcleos familiares eram imensos, 2, 3 irmãos, 6, 7 irmãos. Alguns se casavam e vinham para a casa dos pais e tinham os primeiros filhos muito cedo. Então era muito comum, você vai ter essa lembrança, você nasceu antes de 2000, você vai ter essa lembrança de núcleos familiares enormes, primos morando na mesma casa, várias unidades de casais dividindo quartos, a fila no banheiro de manhã para tomar banho, sair para o trabalho e ir para o colégio era tremenda, com gente acelerando, bora, agora é minha vez, sai, porque só tinha um banheiro nas casas, invariavelmente, tá? Suítes ainda não eram um produto amplamente difundido e possível naquela época, apenas para um grupo ainda muito privilegiado. Então, qual era o padrão? 3 quartos, com vários núcleos familiares na mesma residência. Esse momento foi um momento muito importante para o aumento da pressão de demanda por novas moradias. Havia tanta pressão que, por essa época, algumas das ocupações mais famosas do Brasil e hoje grandes regiões
culturais que se modernizaram e que se adaptaram ao século XXI surgiram nessa década de 1970 e 1980. Grandes ocupações por falta de programas para atender as populações mais carentes e por falta de possibilidade das famílias que detinham o poder aquisitivo de adquirirem um imóvel. É impossível realizar a compra de uma moradia em um espaço curto para pagamento, pagando direto com a construção. São poucas pessoas que conhecem. O mundo das habitações precisou de uma fusão com o mundo financeiro para que as habitações pudessem ser acessíveis para milhares de pessoas em todo o Brasil. Chegamos a 2010. 2010 é um ano muito importante, já no século XXI, ainda expandindo a nossa população. Tivemos um salto de 1970, com 94 milhões de habitantes, para 190 milhões de habitantes. 40 anos depois, um salto fantástico, ainda trazido pela geração X, que tinha por padrão ter entre 2 e 3 filhos. Mas observem que em 1970 o crescimento foi de 33%, em 1920 foi de 75%, já em 2010 foi de 12%. Um crescimento populacional muito pequeno e que já acendeu uma luz amarela com relação à expansão, à escalada da expansão territorial das cidades e das moradias. 12%, gente, é muito pouco com relação a 100 anos atrás. 1920, 75,7%. 7% ao ano. É um aumento muito grande. Muita reprodução, muitos filhos. Ele, ela, vovô, vovó, olharam um para o outro e falaram: há muito espaço sobrando nesse país e nós temos apenas 18 milhões de habitantes. Isso não foi feito de forma racional, de forma irracional. Tem muito espaço sobrando nesse país. Vamos ocupar. Como que ocupa? Reproduzindo. Então, muitos filhos em 1920, 75,7% de crescimento. Já em 1970, já não havia tanto espaço assim. Então, o crescimento reprodutivo aí, ó, 33%, metade do de 1920. E em 2010, aí nós temos um encolhimento brutal. 2010, 12%, muito pouco. A malha urbana já estava consolidada, já estava inclusive invadindo determinados espaços de outras espécies. E aí nós temos uma situação muito interessante, porque 12% é menos da metade de 33%, apenas 40 anos atrás, comparado ali 2010 com 1970. Surge uma coisa muito interessante. As moradias com 2 quartos, que em 1970 eram praticamente, entre aspas aqui, tá? Desclassificadas, ou seja, as pessoas que compravam ou moravam em imóveis com 2 quartos não eram muito bem vistas, ou elas não tinham condições de adquirir moradias ou alugar moradias com 3 quartos, e isso impunha uma dificuldade e as pessoas faziam isso com o objetivo também de apertar um pouco a família maior para adquirir recursos financeiros, para poder adquirir, comprar um imóvel, que era o grande sonho daquela época. Não necessariamente isso se reproduz ainda hoje, vamos ver já já sobre esse assunto. Então, 2010 traz uma coisa muito interessante. Nós saímos do padrão de 3 quartos, criamos o 3 quartos com suíte, uma suíte, demi-suíte, que é a suíte dividida, 3 suítes, mas também o 2 quartos como opção de moradia para quem já entrou no caminho das famílias bem menores com apenas um filho. Se tornou um produto muito interessante, uma opção de moradia muito interessante. Então, 2 quartos ganhou uma suíte, ganhou varanda especial, ganhou até 2 suítes, se for o caso, e se tornou um produto extremamente viável e escolhido pelas pessoas. Agora, não como uma dificuldade ou como uma opção para poder comprar um imóvel maior depois, mas como opção definitiva. Vamos ficar nos 2 quartos mesmo, porque nós precisamos de essencialidade e nós só temos um filho. E isso aconteceu em 2010. Agora nós já temos famílias bem menores e 2 e 3 quartos rivalizando com as famílias pela atratividade. E o 2 quartos deixando de ser um produto apenas para quem precisa economizar e se tornando uma opção de vida.
muito interessante, partindo já para o conceito de essencialidade e não desperdiçar espaços. Isso é muito importante para entendermos o ponto que nós estamos agora. Aí chegamos em 2022. Ainda expandindo, temos uma divulgação de um novo resultado populacional, 203 milhões de habitantes no Brasil. Eu já havia divulgado como estatístico no Brasil inteiro que nós deveríamos ter algo em torno de 10% de crescimento populacional na década de 2010 a 2020, mas sempre colocava uma interrogação. Por quê? Porque eu observava a parte comportamental, as novas gerações, a parte da geração Y, nascida depois de 1987, 1988, a parte da geração Z, nascida a partir de 1995, até 2005, com probabilidade mínima de casamento cedo, formação de unidades familiares mais cedo, talvez um pouco mais tarde, mas havia uma grande dúvida com relação a isso. Então recebemos o nosso resultado, 203 milhões, quando a gente compara com 2010, nós temos apenas 6% de crescimento. O esperado era em torno dos 10%, um pouco menos. Todos os especialistas esperavam algo em torno de 210, 213, até 215 milhões de habitantes. E o resultado seco do novo censo traz pra gente 203 milhões de habitantes, 6% de crescimento. Lembrando, o censo deveria ter sido realizado durante a pandemia, é a cada 10 anos, sempre na unidade zero, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020. Por causa de algumas questões operacionais, ele foi realizado em 2022, a data base dele é 2022, com 6% de crescimento. Gente, é metade do crescimento obtido em 2010, que foi de 12%. Prestem bem atenção, foi realizado aí com 12 anos de diferença. Se tivesse realizado na data correta, 2020, provavelmente o nosso resultado teria sido 5%. É o maior encolhimento populacional já registrado em nossa história de forma muito marcante. Nos diz que a nossa reprodução está baixíssima e deve continuar aceleradamente baixa, praticamente gerando uma necessidade menor de expansão lateral das cidades, praticamente anulando a possibilidade de grandes projetos imobiliários para novas cidades com dezenas de torres e apartamentos e trazendo o nosso mundo das habitações para os empreendimentos menores, os empreendimentos mais exclusivos, não importando a renda. Todas as rendas têm esse desejo de, num decréscimo populacional como esse, ter uma moradia mais exclusiva. Isso não tem a ver mais com poder aquisitivo. Todas as rendas merecem e todas as rendas querem isso. Este censo, quando comparado com o de 1920, onde nós tivemos 75,7% de crescimento, um salto de 18 milhões para 30 milhões de habitantes, traz agora um crescimento de 6%. É uma redução muito grande, é 0,5% ao ano, enquanto em 1920 foi de 7,5% ao ano. Entendeu o quão menos é isso? Muda completamente o morar. Enquanto na década de 70 o padrão eram os 3 quartos com sem suíte, enquanto a partir de 1990 até 2010 o 2 quartos como moradia, opção de vida, focado na essencialidade, ganha o palco central da atração dos consumidores de imóveis, das pessoas que querem morar. Agora, um novo produto que muitos perguntam para mim, quando vai acabar essa moda? Eu já respondo, provavelmente nunca. Todas as pessoas entenderam que a partir de 2020, o produto de quarto e sala, ou melhor, os famosos estúdios que não tem absolutamente nenhuma parede e tem área
privativa essencial e extremamente diminuta ganha o palco central das moradias em todo o Brasil. Estamos falando das novas gerações, não somente de idade, nova geração de pensamento minimalista. Já existem pessoas com mais de 60 anos com pensamento minimalista. Não querem muitos itens dentro de casa, não querem muito espaço. Não são os nossos avós de 1970 que queriam e precisavam de muito espaço, muitas garagens, muitos veículos. Agora, talvez eles não tenham nenhum veículo, utilizem serviços de aplicativos ou o tradicional serviço de táxi nas grandes cidades. Espaço diminuto, pouca taxa de condomínio, cada vez mais baixa, para investir em memórias incríveis, em viagens maravilhosas, em momentos de almoços e jantares especiais, em restaurantes com seus familiares, que jamais serão esquecidos. Então agora nós temos também um grupo das novas gerações dispostos a morar sozinhos e também a ficar com os pais durante muito tempo. Esse é um hábito muito intrínseco à geração Y e à parte da geração Z, que é a presença nos imóveis com os pais. E tem mais, hein? Já está muito claro que os pais também não querem que eles saiam da sua presença, porque é apenas um filho só, então é bom que esteja perto. Já não existe mais aquela cultura de querer que o filho saia. Na verdade, agora as pessoas querem os filhos próximos. Elas querem porque tem apenas um e as novas gerações não têm nenhum. Entrou aí um outro ator nessa configuração familiar, que são os pets, que até o ano 2000, ficavam do lado de fora da casa. Tinha muita gente dentro de casa, já falei, em 1970 as famílias eram enormes. Tinha muita gente dentro de casa, não cabiam os pets, não tinha espaço para eles. Eles tinham que atuar como vigilantes, função adquirida ao longo de milênios, como amigo da humanidade, mais de 14 mil anos, como o vigilante do território, o vigilante do terreno, o vigilante do sítio, o vigilante da casa. A partir de 1990, nós temos uma saída para os condomínios. Saímos dos bairros, entramos nos condomínios de apartamentos, condomínios de casas. Para viver em condomínio, os cães precisavam ser mais mansos. Então eles aprenderam isso e também precisavam ser menores. Então os filas brasileiros, por exemplo, diminuíram, nós já não vemos mais, porque nos condomínios só cabem os pequenos. Então os pequenos prevaleceram, os mais mansos prevaleceram e nós tivemos uma grande mudança. Agora, o produto imobiliário, a moradia mais atualizada de acordo com todos esses dados que nós acabamos de receber é o produto de 1/4 apenas. Mais especificamente, os estúdios, que não têm paredes. As novas gerações não querem paredes, elas não querem que a parede ocupe um espaço que ela deveria estar ocupando. Se a parede está ocupando, você está pagando taxa condominial de uma parede que está ali, inclusive, de 2, 3, 4 em 4 anos, vai precisar de uma pintura, de uma manutenção, vai gerar um custo. Então, as novas gerações eliminaram as paredes e tornaram a necessidade de espaço para espaços muito diminutos. O estúdio é o produto do momento e para o final do século.